se calhar aqui para analisar o ano 2013, se calhar separava um bocadinho a perspectiva pública e privada. Eu acho que 2013 foi um bocadinho, numa perspectiva de finanças públicas, foi um ano de um bocadinho de continuação de 2012, portanto continua marcado com o plano de ajustamento financeiro a nível nacional e com a introdução de algumas leis, como por exemplo a lei dos compromissos e a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso também, e o plano de ajustamento de facto veio influenciar e veio diminuir muito as condições e as possibilidades do investimento público. Portanto, foi praticamente mais um ano, digamos, de gestão, foi gerir as despesas, enfim, normais em termos de investimentos, assim, que se possam assinalar, é só apenas os que têm com a lei de meios e alguns com apoio comunitário, que também estão a chegar ao fim, até porque o quadro comunitário de 2007-2013 estamos numa fase de transição, estávamos a finalizar, portanto, este quadro comunitário e começaremos agora o novo. Portanto, foi um ano que, em termos de investimento público, não há assim muito a sinalizar. O investimento privado continua muito condicionado devido ao acesso ao fraco, às poucas verbas disponíveis em termos financeiros. Portanto, a banca continua um pouco fechada para os investimentos privados e, portanto, em termos de investimento, o que vem se repercutir depois a todos os níveis, a nível do emprego. Portanto, houve uma ligeira, agora no último semestre, houve uma ligeira subida em termos da taxa de desemprego, que teve essencialmente, eu penso, teve a ver um bocadinho também com o turismo, que melhorou um bocadinho no ano 2013, que se deve essencialmente, de facto, começou agora no final do ano o mercado português a melhorar um pouco, mas continua a ser um ano complicado, tanto a nível da economia privada como pública, portanto, a nível económico e a nível tanto do investimento público como privado. E obviamente sem investimento é complicado. A economia, em termos da procura interna, de facto, com estes impostos todos que as pessoas foram sujeitas, aliás, com a nova tabela de IRS, estes agravamentos têm havido, a procura interna continua baixa, sem isso o comércio não mexe, portanto não houve novidade nenhuma que nos pudesse trazer, enfim, alguma esperança a nível das coisas melhorarem. Embora, é o que eu estou a dizer, em termos de turismo, de facto a coisa melhorou um bocadinho, mas ainda há muito a fazer. Há uma coisa de facto que é de sinalizar, vir para 2014, que há um ligeiro aumento das verbas para a promoção turística, pode ser, porque sinceramente neste momento tem que ser por aí, não estou a ver por aí, porque o turismo e todo o seu efeito multiplicador para baixo, não é? Na cadeia de valores, tem que ser por aí, porque senão é de facto. Já agora, doutora, como é que tem visto, portanto, a aposta no turismo na Madeira? Devia haver mais. Eu penso que tem que se mudar a forma como se faz a promoção, essencialmente. Eu tive a ver que ali agora uma aposta mais utilizando as novas tecnologias e deixando um pouco a forma tradicional de se promover, que era só ir às feiras. Eu penso que temos que ser um bocadinho mais utilizar as novas tecnologias e também explorar um bocado a ligação, utilizando a parte cultural, a parte de ligações. Por exemplo, eu estive a ver, nós temos algumas ligações até culturais com algumas comunidades e temos que explorar isso. Não só as comunidades madeirenses que existem em alguns pontos em que há segundas gerações, por exemplo, no mercado francês funcionou muito bem. De facto, o mercado francês foi um mercado que subiu mais nos últimos tempos para a Madeira, nos últimos 3 anos, e que teve a ver também um bocadinho com esta exploração e haver uma comunidade portuguesa muito grande em França. Aqui não é tanto madeirense, há alguns madeirenses, mas essencialmente portuguesa. Mas podemos explorar porque de facto há madeirenses por todo o lado, e acho que a gente tem que ir por essa via, pela via histórica e cultural, para conseguir trazer mais, porque senão é muito
complicado, de facto, são tantos destinos, nós somos, e eu acho que tem que sair por aí, e temos que explorar e aproveitar mais as sinergias. Eu para dar o exemplo, hoje estive com o embaixador da Polónia, que é engraçado, que traz uma perspectiva, eu achei piada, que ele vai para fazer uma semana da Polónia na Madeira, e ele, enfim, é embaixador. Normalmente a forma tradicional dos embaixadores até não cuidavam, enfim, da perspectiva, e ele nitidamente está a ver a forma de promover, trazer a cultura polaca para dar conhecimento à comunidade madeirense. Nós tivemos o Marechal polaco que esteve aqui, que foi importante na Polónia, que foi quem ajudou a reintegração da Polónia após a Primeira Guerra Mundial, que esteve aqui 6 meses, e por causa disso eles enfim, olharam para o Funchal e para a Madeira de uma forma diferente, e isto é uma ligação no fundo histórica, e é este tipo de coisas que a gente se calhar tem que explorar, porque aqui abrem-se depois uma janela de oportunidades a todos os níveis, e se calhar temos que explorar um pouco mais através da nossa história, da nossa cultura, ver onde é que há elementos de ligação e explorar por aí, porque isso depois também traz turismo, porque o turismo para a Madeira, eu acho que sempre se viu numa perspectiva foi sempre, primeiro, muita natureza, e agora temos que começar a abrir, não é, a natureza também numa perspectiva cultural, temos outras coisas, e até vender na Madeira, até a cultura portuguesa também, porque não tem que ser especificamente só madeirense. Eu acho que aqui temos grandes potencialidades, porque acho que nós sabemos receber bem, aliás, nós somos, enfim, talvez a cidade, em termos que começou com o turismo, a ilha na Madeira foi onde o turismo começou em Portugal, que tem mais tradições turísticas, e de facto temos que, e portanto sabemos receber bem, temos muita experiência, e portanto temos que saber explorar isso. Eu acho que tem que ser um pouco por aí. Dr. Carlos Pereira, 2013 foi um ano complicado, como todos sabemos. 2014 não se figura nada melhor. Não. E não é o turismo que vai conseguir salvar a Madeira. Sim, só o turismo não chega. Mas de qualquer maneira, 2013 foi, se me permitirem, seguir mais ou menos a mesma lógica do 2012. Ou seja, nós em 2012 e 2013 e agora 2014 estamos a seguir uma estratégia, estou a falar do ponto de vista de políticas públicas, naturalmente, mas estamos a seguir uma estratégia que tem origem, em primeiro lugar, no excesso de endividamento da região, não é? O endividamento irresponsável que a região acabou por fazer ao longo dos últimos 12 anos. Estamos a falar, já falamos disso aqui muitas vezes, mas vale a pena sempre lembrar que nós temos 6,5 mil milhões de euros de dívida e temos mais de 2 mil milhões de euros de responsabilidades ao nível das parcerias privadas que temos que pagar anualmente, e portanto isto são responsabilidades que são quase impossíveis de nós conseguirmos pagar com as receitas e com a capacidade que temos de gerar receitas. Portanto, a Madeira não tem possibilidade de pagar no quadro em que está envolvida, e dizia eu que tem origem nisto e que dá como consequência um plano de ajustamento económico e financeiro, que nós conhecemos, falamos muito disso, que estamos sempre a falar nisso, que serve aliás de desculpa para o Governo para fazer as maiores barbaridades que nós temos visto do ponto de vista orçamental. Nós desde o ano 2012, 2013 e também 2014 estamos obcecados com um controle do déficit, e é basicamente isso que preocupa o Governo Regional. E se nós pensarmos bem, se compararmos esse esforço que nós estamos a fazer em termos de controle do déficit, é evidente que isso tinha que ser feito, é evidente que o ajustamento das contas públicas tinham que ser feitas, só que o que nos está a ser exigido fazer é demasiado duro para aquilo que nós temos capacidade de cumprir. Para terem uma ideia, e eu gosto de sempre dar essa comparação, que é para as pessoas terem noção clara do que é que estamos a falar, nós em 2012 e 2013, e também em 2014, mas em 2012, o ajustamento que nós estamos obrigados a fazer corresponde a 12% do produto interno bruto da região. No plano nacional, o ajustamento que se fez corresponde a 5% do produto interno bruto. Nós estamos a fazer mais do dobro do esforço em termos de austeridade do que está a fazer o continente. E em 2013 foi exatamente a mesma coisa. E, portanto, nós estamos a falar, um dado que me parece importante para as pessoas terem uma noção, nós para reduzirmos em 2013, falando em 2013 em particular, nós para reduzirmos 110 milhões de euros de déficit, para conseguirmos reduzir aquilo que estava previsto no plano de ajustamento económico e financeiro, tivemos de fazer uma austeridade de 769 milhões de euros. Ou seja, nós temos que cortar 769 milhões de euros na nossa despesa e, obviamente, aumento de receita, neste tipo de coisas, para conseguirmos reduzir apenas 110 milhões de euros de déficit. E isso vai acontecer a mesma coisa agora em 2014. Nós, para conseguirmos reduzir agora em 2014, é bastante menos, em 2014, para reduzirmos cerca de 36 milhões de euros de déficit, nós temos que fazer um
ajustamento ou uma austeridade de 179 milhões de euros. Portanto, nós estamos perante um turbilhão de austeridade que acaba por matar a economia e acaba por colocar as famílias madeirenses num estado de desespero total. E, portanto, o que nós achamos, o que eu acho em particular, é que esta receita não resolve nada, não resulta, e já ficou demonstrado que não resulta. Aliás, mesmo antes de irmos falar um bocadinho sobre os indicadores que demonstram que não resulta, basta ouvir aquilo que já diz hoje alguns elementos da Troika, que já diz hoje a própria Presidente do FMI, que já diz hoje alguns comissários europeus, que dizem claramente que houve um excesso de austeridade e que os resultados não estão a ser interessantes. Mas, ao mesmo tempo que, do ponto de vista político, se diz isto, do ponto de vista prático, a austeridade continua, mantém-se e, em alguns casos, ainda se reforça, como é o caso da Madeira. E, portanto, isto é que é verdadeiramente incompreensível. Porque, se nós olharmos para 2012, em particular, e eu disse isto desde a primeira hora, a austeridade que se vai implementar não vai resolver o problema essencial, que é a dívida da região. A dívida da região continua hoje, em 2013, exatamente o mesmo que nós tínhamos em 2012. Nós não pagamos praticamente nada. Nós estamos a tentar encontrar uma solução, estamos a empurrar com a barriga um conjunto de problemas e não resolvemos pagar a dívida, nem vamos pagar no contexto em que nós temos para pagar. Doutor, permite-me interromper. Isso quer dizer que, em termos práticos, os madeirenses, a nível de contas, pouco interessa. Querem saber é quando é que o barrote começa a ser aliviado. Muito bem, é uma pergunta séria. A questão é muito simples. É que, em termos práticos, nós fizemos isto tudo para estabilizar o déficit ao nível, neste caso deste ano, para 0,8% do PIB. Isto é mais um número, mas é bom que as pessoas saibam o seguinte. E o que é que nos diferencia daquilo que o Governo Regional quer fazer? E pelo menos aquilo que eu acho que deve ser feito. Eu acho que não faz nenhum sentido a Madeira estar a assumir responsabilidades de obtenção de déficit ao nível de 0,8%, como, por exemplo, quando, por exemplo, o país vai ter um déficit de 5,5%. Pois não faz sentido. Por que razão é que a Madeira tem que ter 0,8% e o país tem 5,5%? Isto não tem nenhum sentido. E alguém tem que me explicar qual é o critério que prevalece para nós estarmos a fazer este esforço enorme, que obviamente está a dar cabo da economia regional de uma forma catastrófica. E, portanto, isto é um dado que ainda ninguém conseguiu explicar de forma séria e de forma coerente. E, portanto, dizia eu que só em 2012, e este é um dado muito importante, só em 2012, este plano de ajustamento económico e financeiro e estas medidas todas que foram tomadas, levou a que a economia tivesse caído 7%. A economia da Madeira, PIB regional, cresceu 7%. Nós diminuímos 3 vezes mais do que diminuía a República, o continente. 2012 foi 3,5%. Exatamente. 3,5%. Exatamente, 3,5%. Nós temos 7%. Ou seja, isto é uma coisa absurda. 7% a retirar a economia 300 milhões de euros. Ora, mas a gente percebe bem porque é que isto aconteceu. É que se o Governo Regional, que injetava dinheiro na economia nos últimos 12 anos, e isto demonstra também o desequilíbrio da nossa economia e o desequilíbrio da política orçamental. Nós injetávamos em investimento público cerca de 600 milhões de euros por ano durante 12 anos, fizemos isto. Chegamos a 2012 e retiramos os 600 milhões de euros, naturalmente tinha que ter um impacto brutal na economia, que foi o que teve. E, portanto, em 2013 voltamos a fazer a mesma coisa, porque o investimento público em 2013 também voltou a cair ao mesmo nível, e em 2014 prevemos fazer a mesma coisa. Ou seja, eu não te vejo nada de bom nem para 2013, que aliás os dados já estão à vista, alguns deles já estão, não temos dados do PIB, mas o desemprego continua a crescer, a destruição de emprego entre 2012 e 2013 foram de 7 mil postos de trabalho, portanto, destruídos completamente, portanto não apareceram. Aliás, nós temos um dado curioso, que é nós estamos a ter pedidos anuais de emprego na ordem dos 7, 8 mil e temos ofertas de emprego na ordem dos 500, 600, 700, ou seja, não há capacidade de criação de emprego na região autónoma da Madeira, e isto é a coisa que mais me preocupa, e não tem havido soluções para isso. E, portanto, nós estamos em 2013 com o mesmo problema e em 2014 vamos ter exatamente o mesmo. Porquê? Porque as políticas são iguais. Nós não fizemos nenhuma alteração política, quanto muito reforçamos a austeridade, porque reparem, os impostos aumentaram o ano passado, mas este ano não diminuíram e reforçaram-se ainda do ponto de vista das famílias e do IRS, a redução das deduções, como sabem, a redução da possibilidade de deduções vai afetar muito o rendimento disponível das famílias. Por isso, em termos da procura interna, portanto, aí não há nada a fazer. Portanto, exportações na Madeira também. O consumo diminui, o investimento público diminui, o investimento privado diminui. Isto não há maneira. Agora, voltando à questão do turismo, que eu gostaria de comentar isso. É assim, o turismo é de facto, nos últimos anos, tem sido de facto o único setor que tem permitido produzir riqueza, e aliás eu costumo dizer isto e parece-me não me engano muito, se nós não tivéssemos o turismo, mesmo no estado, em alguns casos um estado mais débil em que se encontra, se nós não tivéssemos o turismo para contrabalançar aquilo que tem sido o efeito da austeridade, nós estaríamos numa situação ainda muito pior do que estamos em termos de desemprego, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Portanto, digamos que o turismo tem servido como amortecedor para a catástrofe que este plano de ajustamento económico e financeiro está a provocar na Madeira. Agora, o problema é outro. O problema é, eu recentemente estive a fazer uma análise, eu não sei se a Filipe tem esses dados, mas deves ter. Eu recentemente estive a fazer uma análise sobre uma coisa que me parece importante, que é aquilo que nós temos vindo a falar, que é o famoso REFPAR.
E Tem eu havido uma deterioração. eu tenho também, ouvido, claro. e eu fiquei surpreendido com uma coisa que confesso que não sabia, eu só soube que fui investigar e fui ver. Porque eu tenho ouvido a senhora secretária dizer que está tudo bem, que nós estamos bem, comparativamente, blá blá blá, aquela coisa Qual é habitual. que é o valor neste momento? O REF para os últimos 3 anos, dos últimos 3 anos, a média são 32 euros. 32. Dos últimos 3 anos. Mas sabem qual é a média dos últimos 3 anos em Canárias? O tal destino de massas, de fraca qualidade, que não presta, 55 euros. 55 euros. Ou seja, nós temos um problema estrutural no turismo. Temos. E, portanto, a questão de fundo é esta. Ou nós temos uma estratégia para o turismo que permite alterar esta lógica toda, quer do ponto de vista das taxas de ocupação, quer do ponto de vista destas matérias, que é fundamental, que é o preço que cada um paga, o preço unitário que cada um paga por um quarto. Mas isto é absolutamente Mas isto determinante. tem a ver com a procura e a oferta. Se não houver procura, obviamente, portanto, aumentando a procura é que eu posso aumentar o preço. Isto é a lei da oferta Do ponto de e da vista procura. conjuntural, é. Portanto, Mas do eu tenho ponto que de vista- despertar o interesse das pessoas virem à Madeira, não porque Canárias está cheia, ou porque os outros destinos, ou porque está barato nessa altura, mas porque têm de facto interesse em visitar a ilha. Mas para isso eu tenho que utilizar todas as... É a questão da promoção, mas é também a questão do que é que nós queremos como destino. Eu ainda não percebi o que é que a gente quer como destino. Sabes Eu que confesso que vejo a o que secretária diz uma havia- coisa, depois diz outra, depois diz Sabes o que é que havia a lógica? A lógica era, nós temos turismo de qualidade se tivermos muitos hotéis de 5 estrelas e de 4 estrelas, mas não é. Porque um turismo de qualidade, para já tem que se olhar no produto como um todo, no destino como um todo. E isso não garante nada, eu só ter ali hotéis de 4 e 5 estrelas não garante a priori que vou ter procura e que vou poder cobrar bem por esses hotéis. A verdade é que se a gente for ver as tarifas cobradas pelos hotéis de 4 e 5 estrelas aqui, são bem abaixo de, por exemplo, Canárias, que é o tal turismo de massas. Eu acho que tem que se ter uma variedade de oferta, que nem tem que ser só hotéis de 4 e 5 estrelas, de tudo. Até posso ter parques de campismo de qualidade. Tem que ser de qualidade. Porque eu tenho que abrir aqui um bocadinho, que hoje em dia, por exemplo, hostels, que se fala muito hoje em dia, que pode servir até para revitalizar um bocado o centro histórico da cidade e que Lisboa utilizou muito para revitalizar. E que posso ir buscar um nicho de mercado de gente mais jovem. Tem que ter, se calhar, coisas dessas de qualidade. Portanto, esta perspectiva que era, tendo só hotéis de 5 e 4 estrelas, eu garantia a qualidade à partida. O que é que me interessa ter hotéis de 5 e 4 estrelas se eles estão a cobrar ao preço de 3 e de 2 fora? Isso depois faz cair, e é mau, porque a pessoa quando vem para um de 5 tem uma perspectiva. Portanto, tem uma determinada perspectiva em termos de serviço, em termos de... Se esse 5 e esse 4 depois começa a cobrar ao preço de 3, os serviços também diminuem. E, portanto, há toda aqui uma ideia de qualidade que quando o turista vai embora... Portanto, embora eu acho que apesar de tudo, nós ainda temos, Destino Madeira, acho que apesar de tudo, como destino, temos qualidade ainda, mas temos que ter muito cuidado. Porque isto pode começar-se a deteriorar e pode chegar a um ponto que é o que eu digo, então os 5 a fazer preços de... O que é que está a falhar? Mas eu acho- Falta iniciativa dos privados? ou- Trabalhar, olhar, nunca houve uma política de olhar o turismo numa perspectiva global. Nunca houve uma estratégia. Aliás, vocês vão ver aqui no orçamento, eu acho piada, vão ver qual é a secretaria que tem sempre menos dinheiro, a secretaria que era a parente pobre da coisa, era sempre a secretaria de turismo, porque o turismo sempre andou sozinho. E fazíamos assim umas coisas feiras, apoiávamos um ou outro operador. Tem que haver uma estratégia a nível, porque transversal até às várias áreas, porque o turismo envolve tudo, envolve cultura, envolve ambiente, e isto tem que ser pensado numa perspectiva. Nós estávamos a falar agora do exemplo do Porto Santo, antes de começarmos, por exemplo, pensar a ilha como amiga do ambiente no sentido de utilizar só transporte elétrico e utilizar. Isso era pensar, olhar para a ilha e pensar, bem, vamos transformar isto numa ilha em que de facto, e é isso que falta, é pensar, aqui a Madeira obviamente, não diria, mas se calhar agora olhando, começando no tema ambiente e na tal sustentabilidade a nível social e económico, começar a trabalhar nessa perspectiva, olhando para tudo. E se calhar isso envolve a nossa paisagem, a cultura biológica, o poder incentivar, porque os turistas quando vêm aqui gostam de experimentar as coisas locais, mas temos que aproximar. Eu digo que muitas vezes o turista vem cá. Há uma coisa que a gente também tem que trabalhar, que é o turista quando sai daqui tem que ir com mais informação do que vai atualmente. Portanto, a gente ainda faz muito aquelas excursões à antiga, que ele vai ao Português e que ele vai ao... E essas coisas, já não, as pessoas hoje em dia já não querem só isso.
procuram um contacto, procuram a cultura, procuram... E é esta forma até como a gente organiza o produto para oferecer ao turista que tem que mudar. Tem que se pensar numa perspectiva de facto mais ampla, de lhe permitir contactos, por exemplo, com os locais, e isso até permite os tais pequenos negócios e o autoemprego. Se calhar é muito mais interessante, vamos pensar, alguém que tenha uma produção vinícola e ter uma pequena adega, a pessoa vai lá com a família e experimenta lá o vinho, é completamente diferente de ir a uma coisa aqui grande, onde o turista, onde toda a gente vai, e a gente se calhar tem que ir trabalhando assim, porque ajuda o pequeno o comércio, o pequeno comércio, a pequena produção, o ter uma experiência sei lá, vamos ver, a produção pensar, bananeiras, vamos a um sítio e vamos ver como é que é feito. Há toda uma data de produtos que a gente tem que organizar e depois essa informação tem que chegar, até do ponto de vista cultural. Nós já temos muitos eventos, por exemplo, na cidade que acontecem. Um turista que chega cá tem muita dificuldade em saber, não há informação organizada. Isso é uma coisa que a Câmara... Eu acho que isto é uma das coisas principais, é que a gente já faz muita coisa. Só que a forma depois como chega aos potenciais clientes, o turista tem que viver mais a cidade, a ilha e deixar mais valor acrescentado aqui. Mas para isso eu tenho que organizar e tenho que atraí-lo e ele tem que ter informação para saber onde é que chega aos sítios. Porque neste momento não há os eventos da cidade. Há algum sítio onde esteja tudo, onde ele possa escolher. Nós, por exemplo, temos o teatro, que é uma coisa que de facto é muito bonito, mas que tem que ter a temporada, como os teatros há por aí fora, ter a sua temporada. Isso dá trabalho aos nossos músicos, às pessoas do teatro, às pessoas... Portanto, a gente tem que pegar, nós já temos de facto, temos estrutura, agora temos que temos que arranjar aqui o produto de forma a não só divulgá-lo, como chegá-lo de uma forma atrativa, que a pessoa senta que está a ter uma vivência. Eu digo que este vai ser as vivências, as pessoas, o sentir, são os sentidos, o despertar os sentidos às pessoas. E eu acho que a gente tem que, de facto, ir por aí. E é aí que tem que trabalhar. E isso implica trabalhar em grupo. Em grupo. Por isso é que tem que haver. O turismo não é só a Secretaria do Turismo. Isto, aliás, tem que ser em Canários, por exemplo, é o vice-presidente que tem porque isto é transversal. Isto é transversal a tudo. E eu gostaria, ainda não vi em 2014, vi de facto um reforço das verbas para a Secretaria do Turismo, mas ainda não vi essa como uma política de facto, porque isso depois envolve tudo. Envolve o pequeno comércio, envolve tudo. É porque o turismo tem um efeito multiplicador muito grande. E sabendo que a comunidade local, neste momento, em termos da procura interna, estão cada vez com os recursos, não é, disponíveis cada vez mais escoartados e cada vez com menos disponibilidade, menos rendimento disponível para poder gastar. Temos que olhar, essa é a única hipótese. Aliás, nós não temos aqui, enfim, é um serviço, não deixa de ser o turismo, não deixa de servir uma exportação em termos de serviço. É uma exportação. Em termos contabilísticos é uma exportação. A nível nacional, olha-se para as exportações como é o que vai salvar, porque sabem que a procura interna e o investimento não é por aí o crescimento, tem que ser pelo aumento da exportação. E aqui a Madeira tem que olhar exatamente da mesma maneira, e é através do turismo. Portanto, eu ainda não vi de facto isso para 2014. Espero que um dia ver os nossos altos responsáveis de governação olharem de facto isto de uma forma mais séria, olharem para o turismo de facto de uma forma, olhando exatamente como em Canárias fazem. Não é por acaso que Canárias têm estes resultados, é porque nem tem mais nem beleza natural, nem... Nós temos a natureza, eu digo que a natureza nos deu tudo, mas nós não estamos a saber de facto aproveitar. Isso tem sido uma das críticas que o Dr. Tomás tem feito, que o Governo Regional não olha para a economia regional e para a região de forma séria. Sim, isso é verdade. Mas eu queria acrescentar uma coisa que me parece útil nesta discussão, que se calhar nós nunca fizemos essa discussão, que é o Governo Regional nunca, este Governo Regional em particular, eu vou-te dar uma má notícia, Filipe, tu não vais ter nem para 2014 nem para 2015 continuares com estes protagonistas do Governo, porque este Governo tem um problema, não admite de maneira nenhuma que tem que fazer alguma coisa de novo, tem que ser mais arrojado, tem que ser mais criativo, tem que mudar um conjunto de coisas que tem feito. Aliás, as últimas declarações da Sra. Secretária são precisamente ao contrário, estão a dizer, não, nós temos uma estratégia e a nossa estratégia está certa. E, portanto, enquanto nós continuamos a dizer isto, é impossível mudar, quer dizer, nós não reconhecemos
que as coisas têm que ter um outro rumo, têm que ser diferentes, porque provavelmente elas funcionaram num clima diferente, num contexto diferente, agora já não funcionam, não conseguimos fazer nada. E isso é o primeiro problema. Mas depois há uma outra questão do ponto de vista económico que eu acho que é muito relevante, é que quando eu sou totalmente adepto daquilo que é o esforço que se tem que fazer em prol do turismo, estes dados do orçamento demonstram que, do ponto de vista financeiro, o governo vai manter a mesma lógica que do passado, até porque nem sequer executa isso tudo como não executou no passado, portanto isto tem sido sempre uma desgraça. Mas mais grave do que isso é que eu não vejo o governo preocupado em fazer a análise da seguinte maneira, é que o turismo contribui neste momento para o produto interno bruto cerca de, o KPMG veio aí fazer um estudo há uns anos e disse que era 30%. Eu tenho sérias dúvidas sobre esses 30%, mas admito que seja 30%, até porque se a gente fizer contas, os hotéis contribuem com 7%, que é a faturação global da hotelaria na Madeira. Tens que ver o que é que mexe com a economia, em termos de serviços. É verdade, mas mesmo, acho que é mais que 30%. Mesmo fazendo do efeito multiplicador, não, é difícil ser mais. Mas pronto, mas que seja 30%, Filipe, que seja 30%. Nós temos que pensar no seguinte, a volatilidade do setor do turismo vai ser sempre grande, até porque as entidades, digamos que o produto turístico é um produto que depende muito daquilo que se passa no exterior e, portanto, há coisas no exterior que nós não dominamos. Isto não é nenhuma desculpa para o que está a passar, porque o nosso destino tem que ser bem gerido para nós continuarmos a ter uma estabilidade do ponto de vista das nossas receitas, da nossa taxa de ocupação, etc., como acontece em muitos destinos, e, portanto, isso tem que ser feito dessa maneira. De qualquer maneira, o que eu quero dizer com isto é que nós temos que ter alternativas ao setor do turismo. Ou seja, nós não podemos continuar com a fatalidade que a solução para a Madeira é apenas o setor do turismo. O setor do turismo é muito importante, é dos mais relevantes, mas o Governo Regional tinha de começar com uma estratégia, neste momento, ou já há 2 anos, ou há 3 anos, ou há 10 anos, encontrar uma fórmula, se preferirem, para diversificar a economia regional. Porque ao mesmo tempo que nós temos um turismo que tem este efeito todo muito positivo, de multiplicador, de arrastar o resto da economia, nós temos que ter alternativas que permitam continuar a criar riqueza. Não era aí que entrava o Centro Internacional. O Centro Internacional de Negócios da Madeira é um instrumento, mas o Centro Internacional de Negócios da Madeira não é um setor, é um instrumento. É um instrumento que tem um conjunto de características, nomeadamente de atração de investimento direto estrangeiro, baixa de impostos, etc. Mas é preciso dizer o que é que eu quero fazer com aquilo. Ou seja, aquele instrumento tanto pode dar para eu trazer para cá empresas para fabricar automóveis, como empresas para fabricar sapatos. É igual. Eu tenho que saber o que é que quer fazer. E isso é que não existe. Voltemos à questão da estratégia. O Governo não sabe o que é que quer fazer com o Centro Internacional de Negócios da Madeira. O Governo, a única coisa que se preocupa é dizer, o Centro é bom porque dá-nos umas receitas fiscais. Mas isso não chega. Aliás, as receitas fiscais, estávamos a conversar há bocadinho, valem neste momento cerca de 5% das receitas totais. Portanto, isto não é suficiente sequer para as receitas da Madeira, para poder aumentar as receitas da Madeira, para poder fazer face ao serviço da dívida, aquelas coisas todas que nós temos que fazer. Portanto, onde eu quero chegar é preciso começar a injetar dinheiro, com cabeça tronquimemos naturalmente, mas para injetar investimento público, naquilo que são áreas emergentes e que a Madeira pode aparecer com sucesso. Eu vou dar um exemplo. E eu dou este exemplo já há uns 4, 5 anos. Quando se fala no investimento público, as pessoas dizem, investimento público, vocês agora falam de investimento público, mas querem que o investimento público se faça, mas estiveram contra no passado. A minha resposta é muito simples. Eu só estou contra o investimento público quando ele não é sustentado. Ou quando esse investimento público não cria valor. E obviamente que não vale a pena nós voltarmos a dar exemplos sobre N investimentos públicos que se fez na Madeira que não cria valor. Vários, não vale a pena, já estamos fartos de falar assim. Mas eu vou-lhe dar um outro exemplo. Nós temos um problema na Madeira que é o problema de comunicações para o exterior. Nós comunicamos para o exterior e quando sai a comunicação daqui para fora somos das regiões da Europa que mais paga em termos de custos de comunicações para o exterior. Nós temos um monopólio da PT que estrangula isto aqui tudo, nunca ninguém discutia este assunto, o Governo Regional nunca discutia este assunto e nós estamos a pagar imenso dinheiro por isso. A pergunta que eu faço é assim, se nós queremos defender, por exemplo, como eu já vi muita gente falar, na Madeira, um outro setor económico que tem a ver com as tecnologias de informação, e, como nós sabemos, nós não podemos estar a exportar coisas porque isso é um balúrdio, e o nosso custo de transporte não existe, e portanto só faz sentido, exatamente, portanto, só faz sentido exportar coisas imateriais, conteúdos, um conjunto de coisas, e essas empresas estão disponíveis para estar aqui, nós temos de ter comunicações baratas. E um investimento público, por exemplo, e esse sim que eu defenderia logo, assinava por baixo, sem sequer discutir muito, era, por exemplo, nós passarmos a ter um cabo de fibra óptica da Madeira para o exterior, que custa 30 milhões de euros, mas permite-nos oferecer, se quisermos, ou não, ou a preços baixos, a todas as empresas que se instalarem na Madeira e quiserem aplicar coisas dessas e fazer coisas a sério. Portanto, esse investimento é um investimento que permite o quê? É aquilo que eu falava um bocadinho, diversificar a economia. Eu vou dar um exemplo para terminar este assunto, para ver o que é que eu defenderia para a Madeira. Há uma empresa, que aliás veio na visão de há 3, 4 semanas, há uma região no norte da Suécia, em que o governador dessa região, uma coisa pequenina, tem 70 mil habitantes, ou não sei o quê, a determinada altura, levantou-se da sua secretária, meteu um dossiê debaixo dos braços e foi para os Estados Unidos. Fazer o quê? Procurar empresas. E chegou lá e deu-se de frente com o Facebook. Uma empresa, Facebook, todos conhecemos.
E a Facebook andava à procura de um local para instalar a maior base de dados, que eles têm. Portanto, eles têm um nos Estados Unidos e a primeira base de dados fora dos Estados Unidos, na Europa. E escolheram aquela cidade de 72 mil habitantes, cheios de gelo e sem mais nada. Porquê que escolheram? Porque o senhor em causa deu um conjunto de coisas. Impostos, temos a zona franca, impostos, local para não sei quê, engenheiros que eles precisavam, uma série de coisas. Resumindo e concluindo, o Facebook instalou-se nessa cidade agora. Neste momento o senhor diz que já não sabe o que faz porque tem N empresas que lhe batem à porta, já não é ele, são empresas que trabalhavam com o Facebook e que dizem, mas o Facebook para ali tem que ir para o pé deles. E portanto vão falar com eles para saber quais são as condições que estão e está a criar um cluster novo nessa região de 72 mil pessoas. A minha pergunta é, então a Madeira tem o Centro Nacional de Negócios da Madeira, tem condições fiscais daquela dimensão, tem possibilidade para oferecer escritórios, para oferecer uma série de coisas, tem que ter este investimento de comunicações, que é para... O Facebook não se instala aqui para depois pagar um valor e para pôr lá fora os dados ou ainda por cima pôr mal porque não tem comunicações fáceis. Portanto, este tipo de abordagem tem que ser feito na Madeira. Agora, para fazer este tipo de abordagem, voltemos ao início. Temos que ter uma estratégia, temos que saber o que é que queremos, temos que saber que empresas é que vamos bater à porta e quem vai bater à porta dessas empresas. Isto tem que ter sentido público, isto não pode ser um indivíduo que bate à porta das empresas, mas a única coisa que está a pensar é na taxa que lhes vão pagar no fim do mês, porque isso não chega. Porque é só para subter a taxa, está perfeito, a empresa ganha dinheiro, tem a sua taxa, é porreira, a Madeira ganha um bocadinho de receita fiscal decorrente daquilo que está a fazer, mas do ponto de vista de criação de emprego, criação de riqueza, zero, não dá. E portanto, por isso é que eu digo, nós temos que começar a pensar seriamente na diversificação da economia, porque ela é indispensável, ao mesmo tempo que pensamos seriamente naquilo que a Filipa estava a dizer, que é, precisamos de um produto turístico de características diferentes, adaptadas à realidade, tendo em conta as questões ambientais, as questões paisagísticas, o destino, a qualidade, o preço, blá 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 blá, ao mesmo tempo que fazemos isso, temos que apostar num outro setor económico. Mas isto está tudo ligado, acaba por estar tudo ligado, porque assim, nós para atrair, e de facto o Carlos dizia muito bem, nós temos o facto de sermos uma região que apesar de tudo está na Europa, tem alguma qualidade, temos algumas condições para a atratividade, inclusivamente de quadros bons, porque isto até, por exemplo, para quadros que estão já próximo da reforma, da Europa, bons quadros, isto de facto, isto podia ser, eu digo que isto podia ser a Flórida dos Estados Unidos, para as pessoas verem para a reforma, temos um bom clima no inverno, ficam perto de qualquer maneira, têm ligações. Temos 20 graus, a Suécia está com menos 30 talvez. E nós poderíamos explorar de facto mais isto, para ir buscar inclusivamente capital humano, que já está na natalidade da reforma, mas que de facto procura sítios agradáveis para passar o inverno. Isto que tragam, que não só tragam, que nos possam... eu, por exemplo, eu estava-me a lembrar de uma coisa que foi feita em Marbella, sobre uma escola que é uma coisa que também que sempre fez confusão, como é que uma região turística, nós nunca apostamos numa boa escola de formação turística. Temos uma concessão agora. E em Marbella, de facto, consegui fazer isto há 30, mas isto foi há 20 anos atrás. E hoje em dia é uma escola de referência, porque fez um acordo com uma escola suíça e portanto, hoje em dia é uma escola de referência a nível europeu, onde vão tantos miúdos que querem se formar nesta hoteleira, vão para ali. Isso o que é que traz? Traz que depois, porque isto não é só ter a escola e atrair, depois a nível mesmo da qualidade, porque depois tens lá os professores, depois é mais fácil para os hotéis no local conseguirem gente com qualidade, de trazer boas práticas. Isto está tudo ligado. E depois... E a pergunta é, Filipe, quanto é que eles gastaram para fazer essa escola? Com certeza é que não chegou a 10 milhões de euros. O que nós gastamos aí em tanta coisa, em tanta infraestrutura que, como diz o Carlos, de facto, não serviu para nada. É porque é o que eu digo, o investimento público, eu também sou a favor do investimento, desde que seja para trazer valor acrescentado no futuro. Se for só para ali ali umas marrachas e um elefante branco, não. Sim. Isso não interessa. Agora, a verdade é, está feito. Houve muita coisa que eu de facto, obviamente, não teria feito. Temos que pagar, estamos a pagar, que é de facto, e estamos a pagar alguns investimentos que não deviam ter sido feitos, mas agora temos que olhar, temos isto. Há infraestruturas, vou-vos dar um exemplo. Ribeira Brava, que fizeram aquela infraestrutura desportiva, eu olho para aquilo, eu quando passo nunca vejo quase ninguém ali. E aquilo está-se a deteriorar. É preferível. Vão por aí fora ver gente que procura clubes que procuram fazer estágio no inverno fora, porque normalmente está mal, por exemplo, no norte da Europa, eles não têm bom clima, tudo o que sejam atividades esportivas na rua, eles não têm condições e procuram sempre procuram sítios para fazer estágio no inverno. Vamos lá bater ou então ir buscar um desses e dizer, ou um indivíduo ligado ao desporto e ligado a coisa e dizer, olha, tem aqui
este espaço, faz favor, traga-me. O que é que eu quero? Que me traga equipas que vão dar aqui, que trazem, que vão animar um bocadinho aqui a economia local, eventos desportivos. Temos que pensar, por isso é que eu digo isto é preciso pensar agora. As coisas estão lá. Algumas, eu acho que vai ser para depois, daqui a uns anos, que é preferível deitar abaixo. Mas algumas a gente pode aproveitar. Por exemplo, nós temos o mar, temos condições para desportos náuticos muito boas, mas de facto, eu muitas vezes digo, a gente vive numa ilha, de facto toda a costa sul é ótima para a atividade náutica. O que é que a gente explora disso? Quase nada. Portanto, nós temos que ver estes novos conceitos que depois trazem pensar, mas aí temos que pensar numa perspectiva global. É preciso pensar, eu olho para o Funchal, um estrangeiro até podia, tanto estrangeiro, olha, dar uma volta num barco, estou a falar na vela ligeira, por exemplo, sim, não, quais são as condições que a gente tem neste momento para oferecer? Portanto, nós estamos agora a repensar toda a zona, estão a fazer, deviam pensar já nisto numa perspectiva mais alargada, porque é isso, onde é que eu posso ter efeitos diferenciadores, o que é que eu posso, e é nisso que eu digo que é preciso de facto, mas é pensar lá em cima, e na formação, por exemplo, eu vou, na hotelaria, quando estamos a falar de qualidade, é um problema para arranjar gente com qualidade neste momento. Temos os grandes grupos que às vezes têm mais facilidade em trazer depois formadores, mas depois há tudo o resto, a restauração, que nem tem capacidade de pagar formadores para virem. Portanto, e de facto, tendo aqui uma escola de referência em termos de formação hoteleira, isso é uma coisa que me preocupa muito e se calhar já devíamos ter feito há 20 anos, mas se calhar, olha, agora olhar para as infraestruturas, se calhar infraestruturas que a gente possa aproveitar e converter, mas devíamos de facto ter de facto uma escola hoteleira de referência. Não, temos a escola hoteleira, mas não é nada aquilo, de facto aquilo é quase nada. Para já as pessoas que formam são tão poucas que não é suficiente para as necessidades que há no mercado. E depois muitas delas, aquilo como depois dá a equivalência ao 12º, até depois continuam. Portanto, o que sai dali é quase nada. E temos que pensar, não é só, temos que pensar também em formações, até cursos pós-laborais, porque muitas pessoas agora que estão nos 50 e agora com a idade da reforma a andar muito para lá, precisam de facto de ter formação, e que as pequenas unidades e os restaurantes não têm capacidade para sozinhos organizarem isso. Portanto, tem que se pensar isto de facto de uma forma global. Mas é verdade, quer dizer, e temos a região para fazer funcionar como cluster para experiências a nível tecnológico, de facto tem todas as condições e temos de facto saber explorar isso. Agora temos que de facto ser criativos, como o Carlos diz, não basta ficarmos à espera que nos venham ter connosco. Nós temos que ser proativos e é isso que falta. Agora é começar a ser criativos, utilizar as nossas redes de ligações, agora que se fala muito na diáspora e se calhar explorar, se calhar temos madeirenses ligados, se calhar porque depois é como é que se entra, como o Carlos diz, vamos lá, como é que, e tendo as ligações facilita-nos, e é explorar essas ligações onde tivemos, e acho que se pode explorar de facto muito mais. Nós temos de facto uma comunidade madeirense grande fora, que depois é descendente, espalhada, temos que conseguir de facto explorar um bocadinho mais. Outra coisa, por exemplo, eu ainda ontem estava a falar, por exemplo, nós temos uma comunidade grande na África do Sul. Neste momento, e é isso que eu gostava de ver até o governo madeirense, a maior comunidade na África do Sul é madeirense, portuguesa na África do Sul é madeirense. E neste momento já não há uma ligação da TAP direta com a África do Sul neste momento. Alguém que esteja na África do Sul que queira vir aqui à Madeira tem que fazer um trajeto. Tem que ir Pelo ao Dubai. Tem que ir pelo Dubai. Quer dizer, mais barato é pelo Dubai. eu acho que isto são coisas que temos de estar atentos. E devíamos fazer pressão junto à TAP, porque isto é. Mas isto é a tal coisa. Aí é o que eu digo, a gente tem que trabalhar em termos de pontos de ligação. E é isso que eu acho que não estamos a fazer bem. E neste momento, eu acho que é por aí, até para mexer um bocadinho agora, por exemplo, agora há o visto dourado, que é para pessoas fora da comunidade europeia, para conseguirem a residência. Tem que fazer um investimento dos tais 500 mil euros e que tem mexido, e já começa na região de Lisboa, do Algarve, por exemplo, isto para a Madeira, para mexer um bocadinho na imobiliária que está um pouco parada, era uma coisa que se devia explorar. Portanto, há uma data de coisas que temos que estar atentos ao que se está a passar e temos que ser proativos e criativos. E isso é que é
necessário, porque de facto já não basta, porque o investimento público, não, eu acho que não houve o cuidado, de facto havia investimento que tinha que ser feito, mas não houve o cuidado depois, há 10 anos atrás, começar a preparar a transição. Sim. Não houve. Portanto, foi de repente, e de facto o Carlos dizia muito bem, isto foi, a Madeira tem sentido ainda mais a crise do que o continente, porque foi tudo, foi a taxa de IVA que de certa maneira compensávamos, nós tínhamos 30% abaixo da taxa do continente, compensava um bocado os custos de transporte adicionais e que de repente estamos quase colados, portanto foi tudo muito ao mesmo tempo. E o investimento público, a economia, se a economia portuguesa era muito alavancada pelo investimento público, ainda mais a madeirense. Portanto, isto foi tudo ao mesmo tempo. Foi o investimento público que desapareceu, foi os impostos e a taxa de IVA por aí acima que ajudava a compensar Uma grande pancada. Foi uma grande pancada e de facto, e vemos, aliás nós andamos na cidade, vemos as lojas que estão fechadas e todos temos familiares, pessoas que tiveram que emigrar e sair. Aliás, acho que é rara a família que não tem alguém que não teve que sair. E isso ainda é o que ajuda o fundo de desemprego e não haver mais crise social na região. É porque apesar de tudo nós temos a tradição, de facto temos muita tradição de emigrar e toda a gente tem alguém em algum lado, porque se não fosse isso nós tínhamos problemas sociais ainda mais graves do que os que temos. Agora nós temos que de facto que trabalhar para arranjar, para voltar outra vez porque isto chega a um ponto que as famílias estão destruídas, a gente vê o pai fora, ou muitas vezes os pais, os miúdos com os avós, sim. Isto tudo mais tarde, mesmo a nível social, paga-se, destabiliza e paga-se. Portanto, nós temos de facto de olhar e de facto ser muito criativos, mas temos que ser numa área e temos que meter a cabeça numa coisa. Os recursos que houveram na década de 90 acabaram. Portanto, nós neste momento temos que ser muito criteriosos no investimento, temos que fazer, mas temos que escolher muito bem os investimentos que temos que fazer, porque quando não há muitos recursos, temos que ter mais cuidado com os recursos que temos e utilizá-los nas áreas mais eficazes e que nos tragam mais valor acrescentado no futuro. E de facto, neste momento temos que olhar, olha, o exemplo será este que o Carlos acabou de dar, haverão outros, com certeza outros exemplos que podemos dar, mas temos de facto olhar e ser muito, muito cuidadosos com o investimento que estamos a fazer. Que vamos fazer o pouco que temos, tem que ser muito. E vamos esperar que aos poucos a banca, que isso também é importante, que a banca possa um bocadinho começar a abrir um bocadinho outra vez o crédito, porque neste momento, de facto, quem quiser investimento, se não for com recursos próprios, tem muita dificuldade em aceder à banca ou aceder, portanto, isso também é vamos lá ver agora, eu acho piada, eu tenho um pouco medo para 2014, até estava a olhar um bocadinho até para as previsões, que nós este ano que disseram, estamos finalmente a sair da crise, eu olho isto e pensei assim, em 2013 descemos um bocadinho menos, mas continuamos a descer. Portanto, o que aconteceu é que a descida foi um bocadinho menor. Agora, dizer que isto já é o inverter e que de repente para o ano vamos ter o paraíso, e eu estava a ver as perspectivas para o ano, de facto eu acho que são muito otimistas, tanto no orçamento, já de repente a gente passa de menos 0.4 e já vamos para quase 0.8, eu não acredito. Até porque há uma coisa. Tu não podes passar de menos 7% em 2012 e de repente tens menos 0.4% em 2013. Mas eles foram um pouco. 1,7% em 2012. E a nível nacional também está um bocadinho assim. Está tudo otimista que para o ano vamos ter o crescimento, que aqui no último trimestre foi menos, a queda foi menor. Mas a verdade é que nós não podemos esquecer uma coisa, é que a nível da Europa e a nível mesmo dos Estados Unidos, os países emergentes que estavam com crescimento, o ano de 2013 também houve uma ligeira queda, tanto no crescimento nos Estados Unidos, como em outros países em que nós até exportamos para lá. As nossas exportações têm muito a ver com o crescimento desses países emergentes. Portanto, se isso começa lá também a diminuir o ritmo de crescimento, e nós temos essencialmente a nossa economia, porque tem sido muito à custa da exportação. Se bem que a exportação, por acaso, tem uma coisa engraçada, porque se a gente for analisar a exportação, é muito o efeito das energias, do produto de petróleo, tanto que a importação também aumentou. Este ano, se formos analisar, isto é,
a margem que tínhamos na balança comercial também reduzir, porque, por um lado, a exportação subiu mais ou menos a mesma coisa, mas a importação subiu mais, porque no fundo a gente ali, aqui passa, compra, tens a refinaria de Santos e aquilo sai outra vez, mas não há grande incorporação de produto, digamos, nem... E portanto eu vejo, se bem que agora há ali uns sinais, que é as empresas, por exemplo as construtoras que foram para fora, que foram para o mercado africano, começam, algumas, compram alguns produtos em Portugal. Por aí, tendo empresas portuguesas fora, pode ajudar um bocadinho e há algo aí por aí, alguma... Mas acho que isso não vai, sinceramente, acho que isso não é suficiente e eu não, de facto não sou otimista ao ponto de pensar que para o ano vai ser... Aliás, porque eu olho para tudo e depois destes sacrifícios todos e nós olhamos para o que é importante mesmo e vemos que a dívida pública atingiu o nível mais alto em termos do PIB, estamos quase nos 130% do PIB. Portanto, isso deteriorou-se relativamente ao quando começamos o plano de ajustamento. Estamos pior a esse nível. Em valor absoluto, a dívida pública também está maior. Portanto, eu começo a olhar para estes dados e a perguntar onde é que... o que é que... Se fossem estes sacrifícios todos, mas a gente de repente, de facto, a dívida diminui e a gente começasse a olhar e a ver as coisas de facto, olha, valeu a pena o sacrifício. Eu olho, mas isto é o que eu digo, depende da perspectiva com que se olha para os dados, não é? Posso dizer, olha, está... de repente a economia... Agora, o efeito, eu digo sempre nestas coisas, o efeito psicológico também é importante. E se as pessoas... E há um bocadinho esta coisa, não, isto está a começar a melhorar. E começa mesmo em termos... E começam a passar... Às vezes... Sim. Doutora, mas não fica com essa sensação que essa ideia de que as coisas estão a melhorar vem apenas dos políticos, porque Fica. a população não é isso que sente? Fica exatamente com essa ideia. E os políticos dizem, não, olha, mas como é que não vêm? Estes dados são evidentes. Mas olhando para de facto, para a vida das pessoas, as pessoas ainda não sentiram isso. Portanto... E tudo indica que não venham a sentir Até nos próximos porque anos, há não é? uma coisa que, que nós não devemos esquecer, que é assim, o PIB até pode crescer. A gente às vezes fala muito do crescimento do PIB, mas se crescer de uma forma em que a riqueza não é distribuída de uma forma equilibrada, isto é, chegando a todos, eu até posso ter até o PIB a crescer e a maior parte da população cada vez pior. Portanto, a gente, aliás, Portugal é dos países da Europa que tem uma diferença maior entre a riqueza que está nos 10% mais ricos e o resto. Aliás, isto é típico quer dos países da América Latina. Eu digo que está a haver a latinização da Europa, a gente está quase a passar por isso. Há uma classe média que de facto está a sofrer imenso. Porque cada vez tem mais impostos, portanto cada vez tem um rendimento disponível, os ordenados a descerem e portanto cada vez e esta classe média que mexe com a economia, esta classe média que faz os restaurantes, compra nas lojas, era esta classe média que mexia com a economia. E enquanto esta classe média continuar a levar cortes e coisas, eu não acredito que a gente consiga melhorar muitas coisas. A nível da procura interna, a exportação era como o Carlos diz, estamos sempre dependentes de fatores que nós não controlamos e portanto vamos depender. Se a economia espanhola agora parece dar uns sinais que está a melhorar, nós vamos atrás. Não tem nada a ver com o mérito da governação ou não, tem a ver com fatores externos. Agora a mim parece-me que de facto que a política que foi seguida não trouxe grandes resultados pela troca e pelo FMI, não é por aqui. Aliás, esta receita foi receita que já foi aplicada na América Latina e os resultados nunca foram muito bons, só quando, portanto, eu não sei, e aqui sinceramente também não acho, e acho que Portugal de facto foi aliás, comparando mesmo as nossas medidas, aliás, porque houve também do governo o querer ser ainda mais às vezes ainda agravar mais, ainda quiseram, eu digo sempre que é como um doente em que tem alguém que está a ter um ataque de coração e eu de repente começo a dizer, agora tens de correr porque falta-te a fazer exercício, faz muito exercício que é para... E eu acho que, sinceramente, eu acho que
vamos morrer um pouco da cura se não invertermos rapidamente isto. Eu não tenho muitas... Era preciso de facto disciplinar, é verdade, mas a verdade é preciso, e a verdade era preciso disciplinar em termos destes... Mas o que eles fizeram, eu não vejo grandes reestruturações, de facto o que foi feito foi o mais fácil, foi cortar salários. Aliás, foi a primeira das medidas, foi cortar salários, que isso implica depois, por isso ficam espantados que depois a economia regrediu mais do que estavam à espera, foi cortar salários, aumentar impostos, que depois a gente vai analisar alguns impostos que aumentaram, mas depois em termos de receitas até não aumentaram muito, porque o que aconteceu foi que muitas empresas fecharam. O exemplo é na restauração, o que fechou de restaurantes. E eu digo que esta taxa, o aumento da taxa do IVA na restauração foi a machadada final. Eu digo que talvez tenha sido das piores coisas em termos de emprego, de impacto no emprego, foi este aumento da taxa de IVA para a restauração. Que de facto, os restaurantes que já estavam com dificuldades, que as margens já não eram muito grandes, e então com isto foi o desaparecer com a margem. Porque isto são negócios com margens pequenas, mas que dão emprego se calhar à família, ao marido, à mulher. E a gente não pode transformar Portugal de repente num país industrial e só de alta... Nós vamos sempre um país de serviços, quanto a mim. Podemos ser de serviço de qualidade. E acho que é por aí. Dr. Carlos Pereira, dos problemas que viemos a sofrer em 2013, desemprego, imigração, encerramento de empresas, 2014 vamos continuar a ter exatamente os mesmos problemas e sem perspectivas de que isto possa melhorar. Sim, nada indica que se verifique uma mudança substantiva naquilo que nós verificamos em 2012 a 2013. Nós, no plano nacional, estamos confrontados com uma eventual saída da Troika do país. Não sabemos bem se teremos um programa cautelar, se não teremos nada. Enfim, já falámos sobre isto aqui, inclusive. Não sabemos sequer o que é isso, o que é que isso pode querer significar. Não sabemos se esse programa cautelar terá condicionalidades, terá exigências, austeridades, conforme nós temos vindo a sentir. E, portanto, há aqui uma nebulosa ainda significativa relativamente àquilo que será o futuro. E isso afetará a Madeira, naturalmente. Ou seja, a Madeira está um bocadinho à espera de ver o que se passa também no plano nacional. E isso é uma crítica que eu tenho que fazer ao Governo da Madeira. O Governo da Madeira finge-se morto nesta matéria. E isso acho que é um erro grave. Porque nós precisamos de um governo para cautelar aquilo que são os interesses dos cidadãos, não é? Não é um governo para fingir que está a ajudar os cidadãos só à espera do melhor tempo para poder nos defender. Ora, isso não é uma forma nem adequada, nem séria, nem competente de fazer as coisas. E, portanto, o que eu sinto é que o Governo Regional não tem soluções nenhumas. Está um bocadinho refém daquilo que foi o seu comportamento do passado, porque qualquer indivíduo hoje que tenha responsabilidades no país ou na Europa conhece ou reconhece perfeitamente aquilo que foi o rumo das contas da Madeira e, sobretudo, permita-me usar esta expressão, que é forte, mas eu estou a fazê-lo de forma consciente, mas, sobretudo, a aldrabice que foi feita nas contas da Madeira. E essa aldrabice existiu durante anos. Desde 2013 até 2010, o Governo Regional escondeu 1.000 milhões de euros em faturas, e isto, de facto, é uma aldrabice que não tem perdão. E, portanto, eu penso que um governo assim não tem nenhuma credibilidade para, junto das entidades nacionais ou entidades europeias, discutir uma solução diferente, discutir uma alteração do plano de ajustamento, discutir déficits mais superiores que permitam acomodar medidas anticiclo, ou seja, medidas mais favoráveis ao emprego, mais favoráveis às famílias, portanto, redução de impostos. Portanto, é um governo que está castrado na sua capacidade de intervenção e, portanto, eu acho que o governo finge-se morto para ver se apanha uma boleia nacional para conseguir resolver o problema que está metido. E isto é, de facto, muito mau. E eu acho que 2014, para aquilo que é a análise do orçamento regional, e eu gostaria de falar da Madeira, que me parece mais interessante neste espaço, do Orçamento Regional, é que nós vamos manter o mesmo registro. Nós vamos continuar a ter níveis de austeridade significativos, portanto, aqueles tais 800 milhões de euros vão se manter em 2014. Nós temos reduções de salários que vão à boleia daquilo que faz o Orçamento de Estado, reduções de salários que são significativos, chegam a ir a 12%, como sabem, entre 12,5% a 12%. Temos cortes nas pensões, ou seja, temos uma machadada mais uma naquilo que é a possibilidade do aumento da procura interna e, portanto, do consumo, do próprio investimento público. E eu queria lembrar que o aumento, e isto é curioso, que o Governo da República criou um inimigo que foi o Tribunal Constitucional, mas foi precisamente as tomadas de decisões do Tribunal Constitucional que permitiram que o PIB desse uma inversão no último ano, que foi precisamente à custa do consumo e do investimento privado que o PIB aumentou. E, portanto, esse consumo aumentou porque o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional as medidas de retenção dos subsídios. E, portanto,
foi esta disponibilidade de mais meios financeiros junto das famílias que permitia aumentar o consumo e que permitia alavancar o PIB. E, portanto, há aqui de facto uma noção errada daquilo que deve ser feito por parte do Governo da República. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Os dados estão aí à vista de todos para quem quiser comprovar. E o Governo da Madeira, como disse, não tem solução nenhuma. Não percebe que, e eu fico constrangido quando vejo o Presidente do Governo dizer que nós vamos gastar 300 milhões de euros a recuperar tudo aquilo que fizemos e que está parado. Eu não sei se isso deve ser feito, honestamente. Eu sei que isto que eu estou a dizer pode ser muito polémico, mas eu não sei se a Madeira deve de apostar 300 ou 400 milhões em acabar túneis e pontes que não sabe se serve efetivamente à região neste momento. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Eu acho que todo o dinheiro que nós temos disponível deve ser utilizado, nomeadamente aqueles dos fundos comunitários, deve ser utilizado para criar emprego e para dinamizar a economia. Não vejo outra solução que não seja esta. E não ficaria satisfeito com a minha consciência se defendesse, por exemplo, que se deve acabar um túnel e não, por exemplo, fazer um hospital novo, que é uma coisa que a Madeira precisa, como pão para a boca. Ou seja, há aqui de facto opções que estão baralhadas e que demonstram que este governo está completamente fora de tempo, está desatualizado daquilo que são as necessidades da Madeira e não aprendeu nada com o passado. E, portanto, preocupa-me muito. E preocupa-me que este governo continue, ano após ano, a manter orçamentos desta natureza, a seguir com o rabinho entre as pernas aquilo que lhes dizem do ponto de vista nacional, o que é também um paradoxo, porque nós estivemos habituados ao longo de anos a ver um governo sempre disponível para qualquer batalha, pareceria a favor dos madeirenses, mas agora já percebemos que não é a favor dos madeirenses, era sempre a seu favor, era para manter o seu poder. E agora, quando precisávamos de um governo forte para lutar por nós, para lutar por um plano de ajustamento diferente, para lutar por menos austeridade e mais apoio à economia, mais apoio ao turismo, etc., não temos nada disso. Temos, como digo, um governo a fingir-se morto, um governo que não apresenta soluções, um governo que vai a reboque de Lisboa e do Orçamento de Estado, um governo que vai a reboque do plano de ajustamento económico e financeiro, que desenhou nas costas de todos nós, não pedia apoio a ninguém, não pedia apoio a associações empresariais, associações qualquer tipo de associação que exista na Madeira não foi convocada para isto, os partidos políticos não foram convocados e, portanto, nós temos uma situação, eu devo dizer, de muito desalento, de gestão, de um desalento, de uma... Eu não sinto, de facto, que exista hoje na Madeira uma vontade de encontrar soluções inovadoras, arrojadas, diferentes. Aliás, eu acho que toda a sociedade madeirense está um bocadinho em stand-by, está um bocadinho à espera de ver o que acontece. Quando é que estes senhores saem para nós termos uma solução diferente? E eu espero que isto aconteça rapidamente para bem da Madeira e dos madeirenses, porque eu acho que já não há força anímica nesta gente que está a governar a Madeira e é preciso que haja de facto sangue novo para nós podermos pôr políticas diferentes a funcionar. Porque quando me dizem assim, eu quero acabar os túneis e as pontes que nós começamos, a pergunta é, mas porquê? Qual é a prioridade da Madeira a acabar túneis neste momento? Nós temos os restaurantes a falir, porque, repara, a Madeira, só um dado para justificar isto que estou a dizer, a Madeira em 2 anos perdeu 2.000 e tal empresas. Em 2 anos, o último ano, fecharam 1.100 empresas na Madeira, mas com o agravante de que a criação de empresas foi menor do que o encerramento. Ou seja, nós fomos a única região do país em que temos um déficit de criação de empresas. Temos, em 2 anos, menos 600 empresas. Ou seja, destruímos claramente 600 empresas. Não apareceram, saíram das estatísticas entre as que morrem e as que nascem, nós temos menos 600. A única região do país em que isto aconteceu. E, portanto, não me parece natural que haja um governo que agora diga que vai injetar mais 400 milhões de euros para acabar todos pontos e túneis que muitos deles não têm, de facto, uma utilidade significativa. E, portanto, é preciso que as pessoas pode dar pontualmente trabalho, mas é outra vez aquele que dá, é durante o tempo das obras e depois não é numa perspectiva médio e longo prazo. Mas mais, Filipe, esse tipo de grandes obras também está demonstrado, e não sou expert na matéria, mas está demonstrado que o tipo de grandes obras é muito consumidor de tecnologia, muito consumidor de betão, muito consumidor de cimento, mas não é consumidor de emprego. Portanto, aliás, um exemplo melhor é nós irmos ali, basta ir ao cais da cidade, e olhar para as obras que estão-se a passar ali, que vai custar 30 milhões, quantas pessoas ali estão, meia dúzia de pessoas. Sim, é verdade. Aquilo é basicamente tecnologia, portanto, isso não interessa à Madeira de facto, e portanto, nós temos aqui uma solução que não é a solução para a Madeira. Este orçamento regional é tremendamente errado, é mais um erro que nós vamos cometer, vai ter problemas ao nível do emprego, ao nível da receita do produto, ao nível da distribuição de rendimento também, porque há aqui dados que vêm, medidas que vêm do Orçamento Nacional, e portanto, isto é de facto um problema significativo. E como eu disse há bocadinho, para concluir, eu não vejo o Governo com uma capacidade de fazer aqui uma espécie de choque económico que permita que nós tenhamos aqui esperança nestas coisas, que olhe para o turismo com outros olhos, que ponha a sociedade a se mexer e a dar opiniões e a pôr isto a funcionar. Eu vejo de facto um Governo agarrado ao poder, com lutas internas absolutamente inadmissíveis, discutindo
discutindo o lugar de um e do outro e aquilo que querem fazer depois, em vez de pensar naquilo que nós temos que fazer agora. Porque uma coisa é certa, e a Filipa de alguma forma demonstrou isso, nós para fazermos isto tudo que queremos fazer, que é continuar, colocarmos a Madeira numa rota de crescimento económico, de criação de emprego, de criação de riqueza, é preciso fazer muito trabalho, é preciso pensar muito no que queremos, é preciso planear muito, é preciso ter estratégia, é preciso chamar pessoas, é preciso motivar pessoas, é preciso mobilizar todos os instrumentos que nós temos à nossa mão, e isto não está a acontecer. Se nós olharmos, aliás, eu aconselho todos a fazerem um exercício, que é olharem para aquilo que se passa nas secretarias e dizerem o que é que mudou nos últimos tempos. Depois desta crise económica e financeira que nós estamos a passar, o que é que estes senhores que lá estão mudaram desde o passado? Não mudaram nada. A única coisa que estão a fazer é seguir o plano de ajustamento económico e financeiro. Do ponto de vista das políticas, estão a fazer exatamente igual. Nós continuamos a ter os mesmos problemas que tínhamos no passado, só que temos menos dinheiro. E como a Filipa disse, e é verdade, as pessoas que se enganam, porque já não haverá dimensões de investimento público como nós tivemos nem só na década de 90 e no ano 2000, Sim, e 2000 2010. Já não há dinheiro. Aliás, na década de 90 temos menos do que tivemos de 2000 e 2010. 2000 e 2010 foi a época Não, mas com isso mais é dinheiro tiveste disponível. as sociedades de desenvolvimento também vieram Mais ajudar e dinheiro alavancar disponível, com foi isso. E portanto, mas isso não nunca foi. mais vai acontecer. E portanto, é preciso encontrar uma alternativa a este dinheiro que se injetava na economia. Para nós termos o mesmo nível de vida que estávamos habituados a ter, nós temos que ter setores económicos que criem riqueza nesta dimensão. E colocar um setor económico. E eu dou-vos um exemplo só para verem a dimensão do problema e a dimensão do trabalho que nós temos que fazer. Nós, para termos um setor económico que consiga produzir riqueza na ordem dos 600 milhões de euros, que era o que nós injetávamos de investimento público por ano, significa um trabalho significativo. Até para terem uma ideia, a faturação de todos os hotéis da Madeira anual, em média, são 300 milhões. Portanto, imaginem que tipo de setor é que nós temos que criar para conseguir criar este tipo de riqueza. Portanto, nós estamos com uma tarefa hercúlea, como costumo dizer, e para isso é preciso que a gente trabalhe, é preciso que este governo saiba o que quer fazer. Agora, eu já não tenho esperança neste governo, eu já perdi a esperança neste governo há muitos anos e cada vez mais. Agora, é preciso que o povo da Madeira dê uma oportunidade para que hajam outras soluções que permitam, de facto, alterar estas coisas, porque se nós continuarmos com este tipo de orçamentos e com este tipo de orientação, vai ser aquilo que o Ricardo dizia, quer dizer, nós vamos continuar em 2014 com os mesmos fenómenos que tivemos em 2012, que é mais desemprego, mais imigração, e a Filipa referia bem, e é bom acrescentar aqui um número, que eu gosto sempre de dar o número para as pessoas não pensarem que a gente anda a falar de cor, quando se fala na imigração, é um dos fatores principais para nós não estarmos com uma crise social aguda na Madeira, porque saíram da Madeira nos últimos 2 anos 10 mil pessoas, portanto, que saíram da Madeira à procura de outras soluções, e portanto, eram 10 mil pessoas que se não tivessem encontrado solução, estavam aqui a engrossar o desemprego, e eu percebo que o Governo Geral esteja um bocadinho a se marimbar, permitem-me a expressão, com o desemprego, porque quem paga os subsídios de desemprego é Lisboa, é o Orçamento de Estado, e portanto isto não tem efeito no déficit regional, e portanto não querem saber. Portanto, olha, os 200 ou 300 milhões de euros que nós temos que pagar de subsídio de desemprego, paga Lisboa, portanto está desempregado, não interessa. Portanto, nós temos aqui problemas que estes senhores não estão a querer resolver, como digo, volto a repetir, fingem-se de mortos à espera que venha uma onda para salvar o Governo Regional, não a Madeira, porque a Madeira, infelizmente, E nós esta temos linha não aqui está um salva. fenómeno que também ainda ninguém, que nos últimos 2 anos, desemprego, nós tradicionalmente, até a região, a Madeira até tinha normalmente até taxa de desemprego inferior nos últimos 3 anos. É o que eu digo, a crise sentiu-se na Madeira de uma forma ainda mais brutal, portanto aumentámos para ser a região do país com a maior taxa de desemprego, portanto fomos da menor para a maior, isto é um exemplo. E outra coisa que eu nos últimos 2 anos também verifico é a taxa de inflação na região, Sim. que está bem acima mesmo comparando com o continente. A explicação tem a ver com o IVA, praticamente. Sim, o IVA teve aqui uma influência grande. Mas isto é preocupante. Preocupante. É muito preocupante, porque quando há taxas diferenciadoras, eu tenho um custo superior, é o que eu digo, tudo o que eu seja prestação de serviços para fora, ninguém vai me aceitar que eu ponha um aumento nos meus serviços superior à taxa deles. Portanto, isto é de facto é um fenómeno também que é preocupante. Filipe, aqui é um dado importante que nós temos discutido isso muitas vezes aqui neste programa, que é este governo matou aquilo que foi uma das principais conquistas da autonomia e que está previsto no Estatuto Político Administrativo, que é a possibilidade de nós termos um diferencial fiscal. Reparem que o que é caricato nisto tudo é que a Madeira não deixou de ser uma região ultraperiférica, continua no meio do Atlântico, jogada aqui no meio do Atlântico, distante dos centros de decisão. E nós deixamos de ter os 30% diferencial, que era
aquilo que foi calculado pelos peritos da União Europeia e Para pelos peritos compensar os da efeitos. República para compensar os efeitos da nossa ultraperiferia. Ora, se nós continuamos ultraperiféricos, continuamos no meio do Atlântico, significa que nós temos 30% de impostos mais elevados do que pagam os senhores do continente. E, portanto, isto é absolutamente inadmissível. Ou seja, a Madeira vive hoje um momento crítico e, do ponto de vista fiscal, vive um garrote fiscal nunca visto, precisamente por causa deste governo geral, que tornou a autonomia nisto que nós estamos a ter hoje. Não, e temos Canárias, por exemplo, também hoje na outra vez, com um regime fiscal que não tem nada a ver, muito mais vantajoso. Isto é complicado. Porque isto é competitivo, é muito complicado. Portanto, Para terminarmos este debate, doutora, terminamos exatamente por si. É também complicado para quem assume responsabilidades autárquicas neste momento, imagino eu. Pois, é que este garrote sente-se um bocadinho também a nível do poder local. Portanto, os próximos 2 anos na Câmara também não se pode. Primeiro há esta, de facto, porque as autarquias, eu tenho-me apercebido disso, confesso que agora, é que as autarquias vão ter a vida complicada no futuro, porque há receitas tradicionais das autarquias que diminuíram muito, desde as licenças de obras ao IMT, que diminui muito com a diminuição das transações. Portanto, houve receitas que, de facto, nestes últimos 2-3 anos têm vindo a diminuir e que o Governo, com estas alterações em termos fiscais, até prevê acabar com algumas receitas tradicionais de municípios. O IMT está previsto de uma forma, 2016 começam a ter-se e depois até 2018 desaparece o IMT. Portanto, essa receita vai desaparecer das receitas das câmaras. E depois ainda a derrama, que nós aqui não tínhamos, vamos ter agora o tal 0,5, que é pouco, mas também é uma das coisas que está previsto nesta revisão do IRC, é a taxa de derrama municipal desaparecer. Portanto, os municípios, no futuro, eu estou a falar até do ponto de vista geral, não é só os municípios, mesmo a nível nacional, vão ter muitos problemas no futuro porque vão ver as suas receitas a diminuírem. E, portanto, em termos de investimento, vão ter que recorrer muito aos apoios comunitários, aos fundos comunitários, porque senão vão ter muito pouca verba disponível para fazer os investimentos que precisam fazer. E daí também, por isso é que eu digo que também na Câmara é preciso ter os investimentos muito bem pensados para ser mesmo bem aplicados. Não acabaram-se a era em que podíamos investir e depois, olha, logo se vê o efeito que isto vai dar para a frente. Tem que ter uma gestão bem rigorosa. Eu penso que os próximos anos, para o poder local, e outra coisa que eu também noto é o Governo Central está a querer melhorar o déficit do orçamento, muitas vezes também sacrificando, muitas vezes, exatamente como fez com a região, que é o que o Carlos disse. Eu acho isto imoral. O que o Governo, a falta de o exigir um déficit de facto, como o Carlos diz, um déficit quase a zero. Porquê? Sendo uma região periférica, sabendo que nós tínhamos de facto os efeitos do aumento do IVA e tudo isso, tinham que ter sido de facto mais solidários com a região e não foram, de facto. E eles estão a fazer um bocadinho também isso com o poder local, também cada vez a apertar mais para melhorar o seu. E os municípios, eu acho que nos próximos anos também têm que se unir para fazer um bocadinho. Tem uma lei de finanças locais complicadíssima. Não, a lei das finanças locais, isto dos próximos anos vão ser de facto muito complicados. E depois com as exigências, a verdade é que, tal como aconteceu no Governo Regional, também as autarquias, e de facto, isso eu acho bem, uma das coisas boas que eu acho que é disciplinar em termos os pagamentos, porque de facto havia, isto também, então numa economia pequena como a Madeira, de facto o facto de haver muito investimento público, que ainda por cima depois pagava há 2 anos e a 3, tanto a nível, isso de facto também criou ali muitas dificuldades, porque depois isto tem um efeito multiplicador, não é? Mesmo que as empresas não tenham uma relação direta, mas isto depois, esta nova lei dos compromissos de facto veio disciplinar um pouco isso, isto é, não se pode fazer novas despesas sem primeiro ter os fundos disponíveis para isso, e temos que ainda endireitar, porque embora, por exemplo, no caso da Câmara fizemos o PAEL que ajudou de facto, mas ainda estamos um pouco desequilibrados, ainda temos, para chegar a ter o pagamento a 90 dias, ainda temos aqui um caminho a percorrer, portanto, os próximos 2 anos também são anos de reequilibrarmos para podermos depois, portanto, reequilibrar, aproveitar o mais possível os fundos comunitários. E foi isso que se fez na Câmara. Tudo o que era investimento que fossem passíveis de ter apoio comunitário, nós vamos fazer, aproveitando o máximo isso,
porque é a única forma de não deixar o investimento cair muito, porque de facto vão-se pôr desafios importantes. Como é que se pode continuar a manter um determinado nível de investimento, sendo criteriosos, com as receitas a diminuírem? Portanto, é um desafio também para a Espanha. Obrigada. Resta-nos agradecer a vossa presença.